Olá! Vamos começar com um dos maiores quebra-cabeças da eletroquímica aplicada hoje em dia: o tratamento de efluentes industriais com alta salinidade. É bom imaginar um ambiente tão, mas tão corrosivo que simplesmente destrói materiais convencionais e onde as reações químicas ficam competindo entre si. Pois é justamente nesse cenário tão desafiador que a inovação acontece. Exatamente. O problema aqui é que o cloreto em alta concentração não é só mais um detalhe. Ele é praticamente o vilão da história. Ele corrói, ele interfere, ele desestabiliza tudo que é método de tratamento convencional. É por isso que a eletrooxidação avançada surge não como uma simples alternativa, mas, na verdade, como uma necessidade estratégica para a gente vencer essa batalha química. Bem, para enfrentar o cloreto de frente, a ciência embarcou numa verdadeira corrida. Uma corrida por materiais mais inteligentes e muito mais resistentes. E não foi uma evolução lenta, não. Foi uma revolução, sabe? Impulsionada pela urgência de criar eletrocatalisadores que não só sobrevivessem, mas que realmente funcionassem bem nesse ambiente químico tão hostil. Essa linha do tempo aqui é ótima para a gente entender essa jornada. Basicamente, saímos da força bruta para uma precisão quase cirúrgica. Começamos com metais simples que, claro, eram corroídos muito rápido. O grande salto veio com os ânodos de dimensão estável, o famoso Ti/Ru-O2 e RO2. Isso foi um divisor de águas em estabilidade. Mas a gente sempre busca mais, né? Precisávamos de mais atividade, o que nos levou aos compósitos e à dopagem. E agora, com materiais como o grafeno, estamos buscando a combinação ideal de custo, eficiência e funcionalidade. Cada passo foi, na verdade, uma resposta a uma limitação anterior. E aqui a gente vê aquele clássico dilema da engenharia, né? Não tem solução mágica. Cada material novo resolve um problema, mas geralmente cria um novo desafio. Os ânos de titânio, por exemplo, super resistentes, mais caros e pouco seletivos. O grafeno, por outro lado, parece ótimo no custo, mas a escalabilidade industrial dele ainda é uma grande interrogação. É uma busca constante pelo equilíbrio perfeito entre custo, desempenho e, claro, durabilidade. Agora, vamos mergulhar no campo de batalha molecular. O sucesso do tratamento todo depende de uma luta feroz entre dois tipos de soldados químicos. E quem vencer essa batalha vai determinar se o poluente vai ser destruído de forma eficiente ou não. Pensa num ringue de boxe. De um lado, a gente tem os radicais hidroxila. Esses são os pesos pesados, os oxidantes mais potentes que existem, verdadeiros destruidores de poluentes. Do outro lado, estão as espécies de cloro, que são geradas inevitavelmente pela presença do sal. A questão central é: quem vai dominar? E a resposta depende diretamente da concentração de cloreto e das condições que a gente impõe ao sistema. É um equilíbrio de poder que define absolutamente tudo. E o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que o mesmo catalisador pode se comportar de jeitos totalmente diferentes só por causa da salinidade. Em água com pouco sal, os radicais hidroxila atacam de uma forma, que a gente chama de RAF. Agora, em efluentes muito salinos, o cloro assume controle, com um ataque diferente, o CET, e isso pode gerar subprodutos que a gente não quer. Então, o grande desafio da pesquisa é conseguir forçar o sistema a seguir a rota que a gente prefere, não importa quais sejam as condições. Ok, então a gente tem materiais super sofisticados, um bom entendimento dos mecanismos. A pergunta de US$ 1 milhão é: por que essa tecnologia ainda não está em todas as indústrias? O que separa o sucesso que a gente vê no laboratório da realidade industrial? Pois é, se os resultados em escala de bancada são tão bons, qual é o gargalo? O que está impedindo a implementação em larga escala em indústrias como a farmacêutica, a têxtil ou até em aterros sanitários, que geram esses efluentes tão complexos? Os obstáculos são bem grandes, na verdade. Primeiro, os testes de longo prazo. Uma coisa é um catalisador funcionar por algumas horas com água sintética no laboratório, tudo controladinho. Outra, bem diferente, é ele sobreviver por meses num efluente industrial de verdade, cheio de impurezas. Segundo, ainda não temos um consenso sobre como controlar a competição entre as reações. E um ponto crucial é que faltam protocolos padronizados. Sem isso, cada laboratório acaba falando uma língua, o que torna impossível comparar as tecnologias de forma justa. Mas a boa notícia é que a ciência não para, né? E as soluções que estão aparecendo nas fronteiras da pesquisa são sinceramente muito empolgantes. Já pensou num catalisador que, quando é danificado pela corrosão, ele simplesmente se regenera, tipo a pele humana?
Essa é a promessa dos materiais autocicatrizantes. Para uma indústria, isso não é só economia com troca de peças. Significa continuidade da operação, um fator que é absolutamente crítico para a viabilidade econômica de qualquer processo. E que tal ter o melhor dos dois mundos? Essa abordagem une a força da eletroquímica com a inteligência da biologia. A eletricidade aqui é usada não só para destruir poluentes, mas também para dar um upgrade nos micro-organismos, tornando eles super resistentes ao sal. Aí eles trabalham em equipe. A eletroquímica faz o trabalho pesado e as bactérias finalizam o serviço. É fantástico! E claro, para fechar o ciclo da sustentabilidade, a integração com a energia solar. Isso tem o potencial de transformar um processo que consome muita energia em uma solução autossuficiente e limpa. A viabilidade de operar em locais remotos sem acesso à rede elétrica se torna uma realidade. Isso muda completamente o jogo. No final das contas, a lição é clara. A gente não está procurando por um único herói, um material mágico que vai resolver tudo sozinho. A solução, ao que tudo indica, virá da integração inteligente, da sinergia entre materiais que se curam, biologia potencializada e energia limpa. A grande questão que a pesquisa precisa responder agora é: seremos capazes de orquestrar todos esses elementos para criar uma solução que seja de fato robusta e sustentável para esse desafio global? O futuro da eletroquímica aplicada certamente depende dessa resposta.